Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, sejamos sempre agraciados pelo o espírito da gratidão, da bondade, para que todos nós possamos fortalecer os nossos ideais nos grandes desafios que ora todos nós enfrentamos na atualidade. Mas a doutrina espírita é uma doutrina progressista essa que ela está em constante mutação, se assim eu posso dizer, no sentido de estar dando respostas de forma bastante lógica para os grandes acontecimentos que ocorrem no mundo. E hoje, encerrando o capítulo 13, Caracteres dos Milagres, faz Deus milagres? Será que Deus, a força divina, a inteligência suprema do universo, ele faz milagres? E a questão do sobrenatural e a relação com as religiões. Então, esses são os dois últimos itens do estudo de hoje. Então, Kardec inicia... Boa noite, Jane. Kardec inicia dizendo-nos o seguinte: quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-lo? Será que Deus, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é de conhecimento de todos, que é Deus? E os Espíritos responderam a Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele sendo a perfeição divina, ele iria criar milagres? E o que vem a ser milagres para nós é algo que nós atribuímos de forma sobrenatural e que é inexplicável para nós. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é intocável. Então, quando Kardec diz que, ou para outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram, será que Deus pode derrogar a sua própria lei? Tudo que a nossa mente consegue entender, que a nossa mente consegue compreender, a onisciência, onipresença, que é Deus, o Criador, destas gigantescas galáxias, dos bilhões e bilhões de galáxias, onde os recentes telescópios James Webb e o telescópio Hubble têm vasculhado os confins do universo e têm chegado a uma pálida ideia, a esses telescópios que estão a milhares de quilômetros fora do nosso planeta Terra, tentando ter uma explicação da origem do universo, da origem da formação dos trilhões e trilhões de galáxias, e que dentro desses trilhões e trilhões de galáxias existe bilhões e bilhões de estrelas, e que o Big Bang foi a origem do surgimento do universo. Até então é o que nós estabelecemos, e que alguém apertou o gatilho. O universo teve um princípio e alguém iniciou o princípio de todas as coisas que nós entendemos
do ponto de vista científico, dos universos, dos mundos, e esses mundos, esses universos, regido por leis essas que são perfeitas. Tudo no universo é feito de sintonia, de sincronicidade. Não existe nada feito pela metade. Então alguém apertou, Jane, o gatilho para iniciar a teoria do Big Bang há 14 bilhões de anos. Nós, como raça humana, na atual conjuntura em que a humanidade se encontra, em que nós nos encontramos, o nosso estado de maturidade psicológica e espiritual só nos dá, ou tentamos ter, uma compreensão de quem criou toda esta complexidade do universo, toda essa complexidade do nosso planeta Terra, que nós estudamos em capítulos passados sobre a origem da Terra, que levou bilhões de anos, não é? Os 8 trilhões de formas de vidas, de bactérias que compõem o nosso planeta Terra, a Mãe Gaia. Existe uma sintonia, uma inteligência por trás de tudo isso. Então, diante desta grandiosidade, desta arquitetura divina, não podemos estabelecer com a nossa vã filosofia primitiva de raça humana, que nós somos ainda em padrões mentais muito atrasado, estabelecermos de que Deus, ele faz milagres. E quando eu vejo nos carros, Deus é fiel, Deus faz milagres, você está dando adjetivos. Como é que você pode dar adjetivo ao ser absoluto? Então, nesse capítulo que ele fala, faz Deus milagres, e aí, no item 15, Kardec vai dizer: não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas podendo que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião. Quem emite a seguinte opinião é o Espiritismo, a doutrina espírita analisada por Kardec. Não sendo necessário os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. O nosso corpo está dentro de um âmbito de uma lei geral. Nós estamos sendo regidos por leis estabelecidas por leis da bioquímica, não é? Do fluido vital, da energia vital que todos nós possuímos, e que essa energia vital tem como tônus primordial o espírito. E esse espírito, ele foi criado em um determinado momento por alguém, por uma consciência inteligente. E é essa consciência inteligente que nós, Nívia, não sabemos imaginar, definir que inteligência é essa. O que podemos dizer apenas que é Deus. Eu sempre comento que em 2014, em um centro espírita no interior da Bahia, um espírito de um ser, uma entidade que habita outras regiões siderais fora do nosso sistema solar. Este ser deu uma comunicação psicofônica e disse na reunião mediúnica que a compreensão que vocês têm de Deus
é completamente diferente da compreensão que nós temos do Criador. Este ser não era um espírito desencarnado, mas era um ser de outra dimensionalidade e que tinha a visão do Criador completamente diferente da nossa. Mozart, quando viveu na Terra, o grande compositor Mozart, quando ele retorna ao mundo espiritual e é levado para habitar as regiões de Júpiter, porque Kardec recebeu uma comunicação psicofônica do espírito Palissy, e o espírito Palissy vai descrever as características fisiológicas, o comportamento social dos habitantes de Júpiter, não é? E que o James Webb, o telescópio James Webb, está conseguindo identificar em um de seus satélites, o satélite Europa, a probabilidade de vida bioquímica, de bactérias, se há bactérias, vida, o que ele chama de vida fora da Terra. Mas o que o espírito de Palissy vai dizer, que os habitantes de Júpiter, eles não têm a densidade fisiológica que nós temos. A compreensão, a visão do Criador dos habitantes de Júpiter é completamente diferente da nossa compreensão do Criador, porque nós ainda somos muito mecanicistas. E então, na medida que nós vamos evoluindo gradativamente, aumentando o nosso entendimento espiritual, nós vamos tendo uma visão de Deus e vamos percebendo que Deus não realiza milagres, porque a vida em si é o próprio milagre da vida existir. Todos nós estamos conectados com a grande massa do universo. Nós somos parte integrante deste grande universo. Então, quando ele no item 16, ele pergunta, admitindo uma hipótese, né? É uma hipótese, que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapa, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis, mesmo porém que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á pelo menos de reconhecer que só ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal, a onipotência. Não se pode admitir lhe seja dado desfazer a obra divina. Você já pensou, João, se Deus se aborrecesse conosco? Vocês já pensaram se Deus resolvesse nos castigar e Deus acorda de mau humor? Você já pensou Deus acordar de mau humor e vai dizer, eu vou castigar os habitantes do planeta Terra, eu vou mexer com uma das leis da Terra, que é o campo gravitacional da Terra? Deus acorda muito aborrecido nesse dia e diz assim, os filhos que eu criei e que habitam uma das minhas casas, que é o planeta Terra, aqueles meus filhos estão muito insubordinados, eles estão criando guerras, eles são muito egoístas, eles estão tirando a vida um do outro, estão usando a prepotência. Isso me deixou muito aborrecido. Eu estou muito aborrecido com os meus filhos que moram em uma das minhas residências, e que essas residências se chama Planeta Terra. E para castigá-los, eu vou alterar, vou
vou dar um castigo neles, mudando o eixo do planeta Terra em 3 centímetros. Aí Deus resolve mudar 3, eu estou falando 3 centímetros, viu? Mudar 3 centímetros do eixo da Terra e diminuir o campo gravitacional do planeta Terra para nos castigar. Sabe o que ia acontecer? Se ele mudasse 3 centímetros do eixo do planeta Terra e diminuísse a gravidade do planeta, a gente iria morrer em grandes catástrofes. Seria um cataclismo universal e que nenhum de nós teríamos escapatória se ele resolvesse nos castigar, tirando o campo gravitacional, tirando a gravidade do planeta Terra. Você sabe para onde é que ia o cabelo da minha amiga Jane, que está aí de frente do ventilador, não é, Jane? Jane ainda tem essa possibilidade de estar diante de um ventilador e o cabelo balançando para um lado, balançando para o outro, mas eu não tenho cabelo para balançar. Mas se Deus resolvesse castigar a todos, Jane, sabe o que ia acontecer com o cabelo de Jane? Sabe o que ia acontecer com o corpo de cada um de nós? Nós seríamos sugados para o universo, para o espaço. Então, Deus não castiga. Certamente vocês devem estar perguntando, mas esses cataclismos que ocorrem, James, as desigualdades sociais, as pandemias, não é castigo de Deus? Claro que não. E nunca foi. As pandemias são causas naturais do comportamento moral dos seus habitantes, que somos nós. O planeta Terra, ele sempre, isso a gente estudou exaustivamente quando a gente falou sobre o esboço geológico do planeta Terra, né? O planeta Terra, ele sempre está no seu processo natural de transformação. Deus não castiga ninguém e não realiza milagres. A questão do castigo somos nós mesmos que atribuímos ao tipo de comportamento moral que você está tendo neste exato momento. A Terra, ela vai reagir de acordo com o tipo de comportamento moral que nós estamos tendo na Terra. Se Deus castigasse, ele seria vingativo. Deus não é vingativo como algumas religiões atribuem. Deus não persegue ninguém. São as nossas naturezas, os nossos comportamentos que vai... A Bela... Jane agora arrumou o cabelo, né, Jane? Você pode arrumar o cabelo, eu não posso, Jane, não é? Então, para que vocês entendam, Deus, ele não castiga. Nós sofremos os nossos sofrimentos proporcional ao comportamento ético-moral que você tem. Aí está a explicação. No livro Céu e Inferno, há uma questão que se diz o seguinte: aonde é que está o que é o céu e o que é o inferno? O céu e o inferno é um estado de consciência de cada um de nós. É você que vai estabelecer o tipo de céu das bem-aventuranças que você deseja viver. O inferno em que você vai viver. Um parente muito próximo nosso desencarnou no mês passado, em dezembro, próximo ao Natal. Um primo nosso, de 50 e 60 anos, morava só na cidade de Dias d'Ávila. Ele tinha duas filhas. Ele era uma pessoa afastada da família, não tinha uma boa relação assim social com a família. E ele dizia que acreditava em Deus. Aqui vai apenas um relato de uma experiência que nós vivemos,
E no final da reunião, nós vamos fazer uma oração para esse meu primo que desencarnou. E eu vou explicar por que eu estou tentando colocar a experiência recente da desencarnação desse meu primo com o sobrenatural, o tipo de morte que a gente tem, é muito ligada ao tipo de vida que nós temos, às nossas crenças. As nossas crenças, os nossos comportamentos éticos, mentais, vai dizer muito, meus queridos irmãos, no momento da tua desencarnação. O pouco que eu conversava com ele era uma pessoa assim, de um temperamento muito, a mente muito perturbada, mas ele dizia que acreditava em Deus, ele tinha uma crença evangélica, mas era uma pessoa muito difícil. E quando foi no mês passado, a filha dele, que mora aqui em Salvador, já tinha uma semana que não tinha contato com ele. Então a filha liga para o tio, que mora na cidade de Dias Dávila, uma semana sem ter contato com o pai. E aí a filha falou para o tio: tio, eu não consigo falar com meu pai. E aí esse primo nosso disse, ele não apareceu aqui, já tem muito tempo que ele não aparece aqui em casa. Vá lá na casa dele para ver se ele está em casa, porque não temos contato com ele. E aí o meu primo foi até a casa dele, onde ele morava, sozinho, não é? E levou um policial. E junto com o policial, eles arrombaram a casa. Era um apartamento de grade, a grade na frente, trancada com cadeado. Para você entrar na casa, no apartamento dele, você tem que abrir a grade com cadeado e depois abrir a porta da casa. E aí quando eles chegaram lá, eles arrombaram o cadeado, arrombaram a porta. E quando subiram no primeiro andar, onde ficava o quarto, o meu primo encontrou o irmão morto. Ele há mais de uma semana. Levaram o corpo para o Instituto Médico Legal e não conseguiu ter a causa da morte. Mas tudo indica que foi uma parada cardíaca. Até aí vocês entenderam. Até aí ele infartou e caiu no chão. Mas teve um detalhe. É o que está aqui no capítulo 18. O sobrenatural está aqui olha aí no livro A Gênese. Item 18. O sobrenatural e as religiões. Está aqui. E aí eu estou citando a história do que meu primo viveu com a sua desencarnação em situação deplorável. E quando meu primo entrou no quarto e que estava tudo trancado, não houve arrombamento, não houve nada, não houve furto, estava tudo trancado. É um apartamento que não tem como ninguém entrar, só pela porta, mas estava tudo trancado. Sabe, Jane? Mas o que chamou a atenção de meu primo, e que ele dizia: James, é algo inexplicável e sobrenatural aconteceu com a morte de meu irmão. E nós perguntamos como. Ele disse que encontrou o corpo, a metade do corpo debaixo da cama. Ele estava debaixo da cama, uma parte do corpo debaixo da cama e as pernas para o lado de fora. E os braços para cima, com com aspecto de desespero, tentando se salvar de algum ataque, de algo que ele viu. E aí entra na hipótese, na suposição. Será
que ele viu algo sobrenatural, ele sozinho dentro da casa dele. E ele foi impactado por alguma visão que ele teve. E ele infartou. Nesse exato momento, a minha amiga Tereza, ela está prestando muita atenção no que eu estou dizendo, não é? E aí alguém abre sorrateiramente a porta do apartamento de Tereza, que eu estou vendo daqui. Tereza está de costa para a porta do apartamento. Alguém entra sorrateiramente e Tereza está atenta ao que nós estamos falando. Alguém vem devagarzinho e dá um tapinha. Eu diz: ô Tereza, o que é que vai acontecer com Tereza se ela está sozinha no apartamento? Eu vou gritar. Ela vai gritar ou ela vai infartar. Se a pessoa tem problema de pressão alta, infarta. Foi exatamente isso que aconteceu com o meu primo. Ele tinha pressão alta. Ele era uma pessoa que não se cuidava. E meu primo de James, eu queria entender por que nós encontramos o corpo dele debaixo da cama uma semana depois. A parte do corpo. A impressão que eu tenho é que ele estava tentando se esconder de algo que ele viu. E o que foi que ele viu dentro do apartamento dele, se ele estava sozinho? A minha filha, Mabian Tereza, hoje ela está com 40 anos, na época ela tinha 20 anos, ela morou um tempo fora do Brasil e veio passar uns dias aqui em casa. Neste quarto, aqui onde eu estou, este gabinete que eu transmito os estudos da Gênese, isto aqui é um home office, mas é um quarto também de visita. E ela ficou hospedada neste quarto em que eu estou falando aqui com vocês. Depois de muito tempo sem ver minha filha. E eu armei, Tereza, o sofá-cama, que aqui tem um sofá-cama, e por volta de 1h da manhã, a minha filha gritou dentro desse espaço. Era 1h da manhã, eu vi minha filha gritando, eu estava no outro quarto, e ela gritando: socorro, meu pai, que brincadeira de mau gosto é essa? Eu acordei com o grito dela. Quando eu cheguei na porta aqui do quarto, ela virou para mim e disse assim: meu pai, o senhor pare dessa brincadeira, o senhor quer me matar de infarto? Eu disse: o que foi? Eu não fiz nada, eu estava dormindo. O senhor puxou a minha coberta e ficou pegando no dedo do meu pé. Essa brincadeira não se faz. Eu disse: Mabian, não fui eu não. E quem foi, meu pai? Aí eu virei, viu, Tereza, e disse assim, mas falei com tanta naturalidade. Disse: minha filha, eu esqueci de lhe avisar. É que eu tenho algumas visitas de madrugada aqui no gabinete, que são os meus amigos espirituais, que muitas das vezes eles vêm aqui no meu gabinete pegar um livro aí na estante para ler ou para me intuir. Eu esqueci de lhe avisar. Sabe o que foi que aconteceu, Tereza? Minha filha nunca mais dormiu aqui, isso já tem anos. Então, cada um de nós temos as companhias. O que eu quero dizer com este fato, não é? E que também aconteceu, e esses 2 capítulos, que Deus faz milagre, que Deus faz milagre sobrenatural, vocês devem lembrar quando houve aquela tsunami, aquela onda gigante em 2011 no Japão, ali no noroeste do Japão, que matou quase 20 mil pessoas. 20 mil almas perderam a vida. Sabe o que é 20 mil seres humanos deixar de existir de uma hora para outra? Famílias inteiras desapareceram naquela onda gigante da tsunami em Fukushima. Um ano depois, os japoneses reconstruíram aquela região destruída. E os taxistas, vejam bem, os taxistas que rodam na região que foi atingida, os taxistas começaram a pegar corridas de passageiros
que queria voltar para casa, para a cidade de Fukushima. A cidade de Fukushima que foi destruída, arrasada pela onda gigante e que tirou 20 mil pessoas. Então, os taxistas começaram a rodar a bandeira, porque pegavam passageiros esses que queriam ir para sua casa em Fukushima. E o taxista dizia, mas a Fukushima foi destruída há um ano atrás e eles estão reconstruindo, mas eu quero voltar para a minha casa. Não foi um relato de um taxista, foram inúmeros relatos de taxistas que dizia que pegava os passageiros que tinham morrido, as almas dos moradores de Fukushima estavam pegando táxi para voltar para suas residências e os taxistas vinham. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? E é possível, James? Claro que é possível. O estado do espírito estar preso aos bens da matéria faz com que ele se autopossibilite de se mostrar fluidicamente para uma pessoa. O arcebispo primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, nos anos 80, ele designou um grupo de padres para ir ao bairro. Alguém mora aqui no bairro do Nordeste de Amaralina? Tem alguém que mora aqui no Nordeste de Amaralina, ou mora próximo lá ao Nordeste de Amaralina? Ou conhece alguém lá? Ninguém? Mas você sabe onde é que fica o Nordeste de Amaralina? Pois bem. Eu conheço, James. Tenho colegas que moram lá e vou sempre lá. Então... Estou com a câmera fechada por causa da internet, toda hora que eu ligo ele cai. Então, Beth, eu não sei qual é a idade de seus colegas lá de Nordeste de Amaralina. Mas nos anos 80, Beth, o arcebispo primaz, Dom Avelar Brandão Vilela, designou um grupo de teólogos, de padres soteropolitanos, para investigar algo sobrenatural que estava acontecendo nos barracos, nas palafitas. Palafitas era lá nos Alagados. Os barracos que existia no Nordeste de Amaralina no início dos anos 80, que era completamente diferente do que vocês estão vendo aí. Era uma pobreza extrema, saneamento básico nenhum, não tinha ruas asfaltadas, as casas eram de extrema pobreza, mas algo sobrenatural estava caindo sobre o bairro do Nordeste de Amaralina. E alguns padres foram lá investigar de que Satanás, o demônio, estava se manifestando no Nordeste de Amaralina. Eram fenômenos sobrenaturais que estavam ocorrendo no início dos anos 80, onde as pessoas eram apedrejadas em ruas. As pessoas, além de ser apedrejadas e não saber de onde vinham as pedras, quando as pessoas estavam dentro de casa, as pedras passavam pelo telhado de zinco, sem furar o telhado de zinco, as pedras passavam, sem furar o telhado de zinco, e caíam em cima da mesa, quebrando copos, quebrando xícaras. Os guarda-roupas pegavam fogo, as roupas que estavam dentro do guarda-roupa pegavam fogo, entravam em autocombustão, não só em uma residência, em inúmeras residências no bairro de Nordeste. Então um grupo de padres foram lá e atribuíram que isso era a manifestação do demônio que estava se manifestando coletivamente na região. Isso foi até inclusive matéria de capa do jornal à tarde nos anos 80. E tentaram exorcizar a casa.
O exorcismo é uma prática utilizada pela igreja na época para afastar, entre aspas, os supostos demônios ou satanás, a influência negativa. E não adiantou. Foi aí que, na época, meu pai, João Firmino, o meu genitor, junto com outros companheiros espíritas da antiga União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele, meu pai que me contou esse relato, ele junto com outros amigos foram até o Nordeste e descobriram que você colocava a roupa em cima da cama e a roupa pegava fogo. Você já imaginou, ô Luiz Antônio, a sua roupa pegando fogo e você não saber o que nós chamamos de autocombustão? Então, um grupo de espíritas foram pesquisar esse fenômeno sobrenatural e que, na realidade, eles descobriram de que as pessoas do Nordeste de Amaralina, naquele período, eram portadores do que nós chamamos de materialização, médios de materializações. Aqueles moradores nos anos 80, o grupo daqueles moradores, eles forneciam ectoplasma de forma inconsciente, sem saber, para a produção desses fenômenos de materialização, de combustão, de pedras que se locomovia, de uma rosa do deserto do Saara. Imagine, Nívia, você recebe aí na sua sala, materializada, uma rosa que só existe no deserto do Saara. Então a pergunta é, Nívia, como é possível que aquela rosa que só dá no deserto do Saara se materializar aí na sua casa? Era exatamente isso que acontecia naquela época. Então, eles investigaram e chegaram à conclusão que era a intervenção de espíritos que um dia viveram como homens e que tinham um corpo denso como homens. Então eu sempre comento que muitas das vezes os espíritos vão atuar em um determinado ambiente de acordo com o tipo de energia mental que existe naquele ambiente. Então, meus queridos irmãos, o que Kardec está querendo nos dizer, que a palavra milagre, em sua acepção etimológica, no item 19 que ele fala isso aqui, né, no sentido de coisas admiráveis, teremos milagres incessantemente sob as vistas, aspiramos-los no ar e estamos calculando se há milagre na natureza ou a natureza tudo está da forma como deve ser. Não existe milagres, não existe questões sobrenaturais. É a relação da natureza entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo, hoje não acontece muito, mas eu me permita esses relatos pessoais. Eu já cheguei a participar de algumas reuniões de materializações nos anos 90. Hoje a gente não precisa de reuniões de materializações. Vocês assistiram no ano passado o Predestinado, a história do médium José Arigó, que ele curava, ele fazia cirurgias, incorporado pelo espírito de Dr. Fritz. Hoje a gente não precisa disso, porque a nossa cirurgia é uma cirurgia moral, sem corte, sem nada. Então, os milagres ou a natureza sobrenatural da atuação do mundo espiritual sobre o mundo físico é uma relação direta ou indireta, proporcional ao comportamento
de cada um de nós. São muitos anos, meus queridos irmãos. Daqui a pouco eu vou passar para que vocês façam os relatos de vocês, que vocês também certamente têm muitos relatos, e a gente vai fazer essa catarse dos relatos que vocês certamente têm. Mas eu estava em um centro espírita, na casa de Emmanuel, no Barbalho, há muitos anos. Eu cheguei cedo no auditório, e o auditório estava vazio, não tinha ninguém, eu fui a primeira pessoa a chegar. Eu me lembro que nessa época eu estava usando um terno azul, que eu tinha saído da empresa, eu entrei no auditório com um terno azul, eu tirei esse terno, coloquei na cabeceira da cadeira, e de repente não tinha ninguém no auditório. De repente me apareceu um rapaz, aparentando 30 anos de idade, me lembro como hoje, usando uma camisa vermelha, uma camisa polo vermelha, uma calça jeans, ele era branco, o cabelo bem liso, jogado para trás, como se tivesse tomado banho. Ele ficou ao meu lado e me perguntou assim: Belanísia, você é o palestrante de hoje? Eu disse: sou. Eu atribuí, Belanísia, que aquele rapaz que estava ao meu lado era o coordenador da reunião doutrinária daquela noite. Então ele veio falar comigo se eu era o palestrante. Eu disse que sim. Então eu imaginei que ele iria coordenar a reunião. Só que neste momento eu estava com o livro na mão, fazendo a leitura preparatória para a palestra. Quando eu baixei a cabeça para ler, quando eu levantei, que eu olhei para o lado esquerdo, para o lado direito, eu não vi mais o rapaz. O rapaz simplesmente desapareceu. Então eu imaginei que ele deve ter ido para outra parte do centro espírita. E aí as pessoas começaram a chegar e o auditório lotou. Quando já estava todo mundo no auditório, já tinha muita gente, aí a coordenadora da reunião me convidou: James, por favor, vem até a mesa. E eu fiquei, Belanísia, com a pulga atrás da orelha, que tinha alguma coisa que não estava batendo. Sabe quando você tem um pressentimento de que você viu uma alma do outro mundo, como se diz no popular? Aí quando eu cheguei à mesa, eu perguntei a uma companheira que trabalha, eu disse: minha amiga, eu estou olhando aqui no auditório, eu não estou identificando um rapaz, que ele chegou cedo, eu não estou vendo ele aqui no auditório. E ele me perguntou se eu iria fazer a palestra. E aí a coordenadora da reunião perguntou: James, descreva esse rapaz. Olha, ele estava de camisa polo vermelha, de calça jeans, aparentando uns 30 anos, era um jovem, branco, cabelo liso para trás, como se tivesse terminado de tomar banho. Aí essa minha amiga olhou para mim e deu risada: ah, James, é o irmão Marcos. Quando disse que era o irmão Marcos, eu fiquei aliviado, Jane. Ah, é o irmão Marcos. Aí só que ela disse: não, irmão Marcos, ele é um espírito que de vez em quando ele aparece para alguém aqui no auditório e você foi privilegiado. Aí a gente tem aquela sensação de arrepio. Eu disse: não pode ser, eu não era um espírito, porque ele estava de camisa vermelha, ele estava de calça jeans, eu vi, como eu estou vendo aqui, que eu estou vendo Jane e Belanísia e Walter, que estão com a câmera aberta. Mas James era o espírito Marcos, e outras pessoas já descreveram. Portanto, não existe sobrenatural. São as leis da vida, a dinâmica da vida que vamos dizer assim, elas estão entrelaçadas. As leis que regem o universo, as leis que regem os mundos, as diversidades de mundos, as leis que regem o mundo espiritual e os mundos terrestres, elas estão entrelaçadas. O que nós estamos aprendendo aqui neste grupo é educar, a nos educarmos, nos preparando, nos preparando para a vida. 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 Para a vida.
para termos uma desencarnação educada. Porque a gente vai saber. James, mas se educa para desencarnar? Sim. Chegou o seu momento, James. O conhecimento que a gente já adquiriu, a vivência que nós estamos praticando, eu disse, olha, você vai desencarnar amanhã, James. Eu me preparo. E aí não estamos te escutando não, Belanísia. Não. seu microfone está fechado, Belanísia. Rafael, veja aí o microfone. Fechou, Belanísia. Abriu, Belanísia. Não estamos lhe ouvindo. Rafael, veja aí o que está acontecendo aí com Belanísia. O microfone dela está aberto e nós não estamos ouvindo. Falei alguma coisa, Tereza? Para ver se é só... Às vezes acontece isso quando entrou alguma ligação, se ela tiver pelo celular, aí empata o som. Mas acho que ela não está pelo celular, não. Então, Belanísia, enquanto você tenta resolver, vamos perguntar a Tereza. Tereza, o que você pode tirar de lição desse capítulo? O sobrenatural e as religiões, faz Deus milagres e esses relatos que nós comentamos. Professor, eu percebi um pouco só. Eu percebo até o que está escrito aqui, né? Na verdade, milagre, a ação divina, ela se dá através da própria natureza, né? E nós somos natureza também. Então, o funcionamento do nosso organismo, porque ninguém aperta botão para a respiração acontecer, para uma gestação acontecer. O senhor falou, uma semana, meu primo, uma semana já estava em processo de putrefação do corpo, não me lembro se foi essa palavra. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como a gente é nada, uma semana já começa a apodrecer. Claro, não há circulação do sangue, não há energia, né? Então se vai. Então eu percebo isso. É um milagre, né? O bater das asas não é uma coisa mecânica. Quer dizer, é mecânico, mas não é mecânico de tipo apertar, bater, cortar. Então, aprendi que milagre, né? A ação de Deus é a própria ação da natureza, né? O sol se pôr, o sol ir embora, enfim, a chuva, né? O vapor d'água, ele sobe, se condensa nas nuvens. Quando a nuvem fica carregada e ela esfria, porque condensar é esfriar, aí, como se a nuvem não aguentasse mais, ela precipita, que a chuva é a precipitação. Então, isso é milagre, porque ninguém aperta botão. Agora, eu fico pensando também essa juventude, que é tudo no botão, né? Tudo. Eles têm uma ideia muito de facilidade, eles têm uma ideia de uma vida, eu digo isso por experiência mesmo, eles falam, né? Que é tudo fácil. Eu falo para eles, olha, não é fácil, porque você vive apertando o botão e matando, salvando, as coisas acontecendo, ouvindo, ligando, se conectando, mas não é fácil de apertar botão que as coisas acontecem, não. É difícil. E é isso. Muito bom. Já no item 19, já no final, ele diz assim: apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás.
ensine-lhes finalmente a ler no livro da natureza, o que você estava falando, não é? Tudo está no livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Neste livro inesgotável, em cada uma de cujas páginas se acham escritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles então compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder superior. Vê-lo-á, lavrador, ao sulcar o seu campo, e o deleitoso nas suas aflições, o bendizirá, dizendo: se sou infeliz, é por culpa minha. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que pisam os olhos e derramam lágrimas. Ou seja, quando os homens da pré-história, os homens primitivos, os nossos antepassados, os homens de Neandertal, eles eram nômades, eles viviam de caverna em caverna, eles mudavam de acordo com a mudança do clima da Terra há mais de 30 mil anos atrás. Quando um homem de Neandertal morria, eles não tinham culto de enterrar, porque não existia isso. Enterrar corpos é algo muito recente. Mas eles, como moravam em cavernas, e os espíritos dos Neandertais, quando deixavam o corpo, esses espíritos primitivos ainda ficavam alocados dentro das próprias cavernas, convivendo com os homens de Neandertal, os vivos, os encarnados. E quando o homem da pré-história morria, eles continuavam tentando caçar com os seus entes queridos que estavam vivos. E eles se desesperavam querendo se comunicar com os seus entes queridos e não conseguiam. Então o que é que eles faziam? Eles tentavam pegar pedras. O ectoplasma muito primitivo do homem da pré-história tinha um ectoplasma muito fisiológico, muito primitivo ainda. Eles tentavam pegar as pedras e as pedras se locomoviam. E eram lançadas pedras dentro da caverna contra os Neandertais vivos. E aqueles Neandertais vivos, que via aquelas pedras flutuar de um lado para outro, eles atribuíam que ali era o espírito do seu ente querido que tinha morrido e que agora estava se manifestando através da pedra. Ou seja, eles acreditavam que o espírito do seu ente querido agora está em uma pedra. E aí o que é que eles faziam? Eles pegavam a pedra, pintavam a pedra, faziam pinturas rupestres nas pedras, e quando eles mudavam de cavernas, eles levavam as pedras como se estivesse levando o espírito dos seus entes queridos. Então, o fenômeno sempre ocorreu desde os primórdios da pré-história, que os fenômenos mediúnicos de materializações, como eu citei aqui o caso. Então, assim, meus queridos irmãos, quando Kardec nos apresenta essa tese, que na medida que você vai fazendo a leitura do livro da natureza, você vai ampliando a sua percepção, você vai tendo uma compreensão melhor do que está ocorrendo
na nossa jornada. Então, quando André Luiz afirmou que há tempo de nascer como há tempo de morrer, e que nós devemos nos prepararmos para a morte, a educação para a morte. Nós não educamos, todos nós não somos educados, não fazemos uma formação acadêmica, estudamos para adquirir conhecimentos, para ter uma formação acadêmica, não somos educados. E por que nós não nos educamos com uma matéria sobre educação para a morte? Hein? Professor, mas espera aí, só um pouquinho antes lá atrás. Tem algumas coisas assim que eu não sei se é ciência não, né? Por exemplo, a mulher que enxugou o rosto de Jesus, né, caminho do Calvário, e no pano ficou, eu vou falar pintado, mas não é essa palavra, o rosto de Jesus. Foi porque foi Jesus, né? Então, ninguém pintou nada. Tem ciência, eu não sei ciência aí no tecido, sangue até tem célula, né? Mas eu não vejo ciência aí não, professor. Mas foi porque foi Jesus, né? E aí, o magnetismo dele, que eu vejo assim, como que Jesus compensou a mulher, né? Ela sai para, de alguma forma, eu vou falar aliviar, mas não é nem aliviar também, mas isso, essa foi a motivação dela. E aí ela recebe o pano. Ciência aí, professor, não estou vendo não. Eu estou vendo milagre. E o que é que vocês me dizem, meus amigos, sobre esse relato de Teresa? O que é que vocês poderiam me dizer? Foi um milagre? O que é que foi aquilo? Vamos lá. Carmesita. Hein, Carmesita, o que é que você acha? O sudário de Turim, que é conhecido como sudário de Turim, não é isso? Quando Jesus, depois de crucificado, ele ficou 40 dias aparecendo, não é? Em um desses aparecimentos, um dos fenômenos de Jesus que nós vamos estudar, os milagres de Jesus, não é, Teresa? Jesus levitou sobre o mar. Ele conseguiu multiplicar os pães. As pessoas comeram pão. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Canaã. E como foi possível? Se não já tinha mais vinho. E aí Jesus diz assim, olha, traga algumas vasilhas com água, bote dentro dessa vasilha maior e eu vou transformar a água em vinho. Como isso foi possível? E ainda teve um detalhe, viu, Teresa? Respondendo o sudário de Turim aí, ainda teve um detalhe, era uma festa de casamento em que Jesus estava, foi o primeiro milagre, entre aspas, que nós vamos estudar aí nos próximos capítulos. Jesus foi convidado para um casamento e Maria estava presente. Aí faltou vinho. Aí Maria diz assim, meu filho, você não poderia dar um jeitinho aí você quer que eu faça o quê, mulher? A mulher, na palavra judaica, significa de forma carinhosa, mãe. Você quer que eu faça o quê, mulher? Ô meu filho, você não realiza milagres? Transforme a água em vinho. Aí Jesus transforma. E ainda teve um detalhe, viu, Teresa? Quando ele transformou os garrafões em vinho, e que o pessoal começou a tomar, sabe o que as pessoas disseram? Ora, como é que o dono da casa, da festa, deixa para fornecer o melhor vinho no final da festa?
Porque na cultura hebraica, na cultura farisaica, quando você participa de um casamento, se oferece o melhor vinho de entrada. Aqui no Brasil é diferente. Dá o refrigerante mais pobre para depois dar um refrigerante melhor. Não é isso, Tereza? Aí ele pegou o H2O e transformou em vinho. Em um vinho melhor. A pergunta Mas aí é o que eu estou lhe dizendo, né, professor? Foi o magnetismo. Eu vou chegar lá, Tereza, eu vou chegar lá. Vou chegar lá, no sudário. Não, eu vou chegar lá. Exatamente. Lígia quer falar, professor. Lígia Lopes quer falar. Fale, Lígia. Não, continue, James, continue também. O povo disse, os convidados, mas você fez um vinho de melhor qualidade. Então a pergunta é, Tereza, como é que Jesus fez um vinho de melhor qualidade? De onde ele tirou daquelas parreiras uma uva de qualidade para produzir o melhor vinho? Como isso foi possível? Na semana que vem a gente vai começar a estudar sobre a natureza e propriedade dos fluidos, não é isso? Não é? Nós vamos estudar... Ele manipulou os fluidos. Na semana que vem nós vamos estudar elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidades dos fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, Dona Teresa, vista espiritual psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. E vamos colocar aqui também obsessões coletivas, não é isso, Tereza? Então, o que é que Jesus fez? Ele manipulava, é o que eu não quero adiantar, né, Tereza? Ele manipulava, pode falar, Tereza? Ele manipulava, o Cristo, ele era um alquimista, ele manipulava esses fluidos. Quando Cristo, e há alguns que estão sem resposta, Tereza, até os nossos dias atuais, o desaparecimento do corpo de Jesus. O que ocorreu com o corpo de Jesus? Nunca foi encontrado. Pela natureza de elevação espiritual dele, isso são hipóteses, não são afirmações. É bem provável que ele desmaterializou o próprio corpo e não foi encontrado. E que ele iria deixar alguns registros, alguns indícios, como Jesus teve várias perfurações que pegaram uma coroa de espinho e cravaram sobre a sua cabeça, e esses espinhos furaram o rosto de Jesus e o corpo ficou em chagas, todo sangrando. Então, quando enrolaram o corpo de Jesus naquele sudário, naquele pano, e que geralmente era um pano, um linho branco, no outro dia, quando Madalena foi procurar Jesus, ele não estava lá, só tinha um pano com as manchas do sangue. E as manchas do sangue, que esse sudário foi descoberto depois de não sei quantos milênios, era como se tivesse feito o sangue, tivesse moldado como uma fotografia, uma chapa da fisionomia de Jesus no pano. Isso é possível? Provavelmente. Uma hipótese que Jesus quis deixar um desses registros. Então, meus amigos, chegamos a uma conclusão, não é? Já fazendo preâmbulo para o próximo capítulo 14, e que nesse capítulo 14 eu iniciaria com 3 perguntas para todos nós. 3 perguntas. Que a primeira pergunta: como será a minha aparência no mundo espiritual? Como será a aparência de cada um de vocês
no mundo espiritual quando você deixar este corpo físico? Será que eu terei a mesma aparência? A segunda pergunta: as minhas condições emocionais e psicológicas podem modificar o meu perispírito? A segunda pergunta: as minhas condições emocionais e psicológicas podem modificar o meu perispírito quando eu chegar no mundo espiritual? O meu comportamento moral, emocional e espiritual pode influenciar na minha aparência? Terceira e última pergunta. É para a gente pensar como introdução do que nós vamos estudar sobre o poder do pensamento sobre os fluidos. E que eu acho que o Roberto Sabadini já estudou muito isso no livro dos Médiuns. Então, terceiro, os meus pensamentos e as minhas sintonias que eu mantive na Terra influenciará no mundo pós-morte? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu comportamento, as sintonias mentais que eu tinha na Terra, que tipo de companhia eu terei no mundo espiritual? Essas três perguntas, como uma explosão de ideias que nós vamos estudar: a natureza e propriedade dos fluidos, os elementos físicos, formações e propriedade do perispírito, a ação dos espíritos sobre os fluidos. Por quê? Eu acho que eu já falei isso aqui. Porque aquele espírito daquela mulher tinha a metade era serpente e a metade corpo feminino? Por que aquele espírito se identificava na reunião mediúnica com uma metade feminina e uma metade de corpo, rabo de uma serpente? Por que aquele espírito se manifestava daquela forma? Porque na sua psique já estava isso aí. Agora eu conheço um professor que, se botar cabelo, vai ficar estranho, muito estranho. A gente vai estranhar cabelo. Então, Tereza, então o estudo da próxima semana vai ser fascinante, como por exemplo, você pode estar, Tereza, numa reunião mediúnica e de repente eu desencarno e vou me manifestar lá na Casa do Caminho, numa reunião mediúnica, e Tereza está presente. Você participa de mediúnica, não é, Tereza? Na Casa do Caminho, né? Só que Tereza me conheceu em vida, não é? Eu já tive em alguns momentos com Tereza pessoalmente na Casa do Caminho. Na semana retrasada a gente se encontrou lá rapidamente, não foi isso, Tereza? Que a gente se viu lá nos corredores. Então Tereza sabe que já me imaginei, desencarno e resolvo dar uma comunicação, incorporar na sala mediúnica onde Tereza trabalha. E Tereza tem a mediunidade de clarividência, de ver os espíritos. Eu me manifesto e digo assim, olha, eu sou um querido irmão que recentemente desencarnei. Só que Tereza vai me ver, sabe como? Aí Tereza vai descrever: eu estou vendo aqui um padre. Eu estou vendo um padre. Ele tem uma cor de caboclo, cabelo bem preto, bem liso. E ele fala semelhante como James Ney falava. Lembra muito James Ney, mas eu estou vendo um padre, mas a forma como fala lembra o meu amigo James Ney que eu conheci, mas eu estou vendo um padre, mas não é James Ney. Na realidade, Tereza está me vendo. Eu é que mudei de roupa. Não quis me identificar como James, como padre na minha penúltima encarnação que eu tive. Nós não mudamos de roupa? Então, quando você desencarna, você vai mudar de roupa de acordo com o teu pensamento. Porque no mundo espiritual tem
toda a estrutura do que nós temos na Terra. Quando aquele espírito me viu em desdobramento espiritual, eu me aproximei dele em desdobramento espiritual, na emancipação da alma, no sonho. Eu estava totalmente consciente, visitando a região do umbral, aqui aqui na região de Salvador. Eu me encontrava fora do corpo físico, visitando a região do umbral, uma cidade espiritual. Porque quando a gente fala umbral, acha que é só... porque existem vários níveis de regiões do umbral. Cidade A, B, C, com a sua estrutura política e o comportamento emocional desses moradores dessas regiões do umbral. E eu me encontrava em uma dessas regiões, quando de repente, se não me engano, eu gravei um vídeo, e eu coloquei aí, Tereza, eu vou mandar depois aí para vocês, que isso foi gravado, eu gravei. Aí eu me aproximei de um senhor. Ele estava em uma banca, essas bancas de jogo do bicho. As pessoas não têm aquelas banquinhas do jogo do bicho? Ele estava em uma banquinha semelhante à banquinha de um jogo do bicho. Eu me aproximei dele e perguntei a ele que lugar era esse, que cidade era essa. Eu me via envolvido por um manto, não com este corpo que você está vendo, eu me via por um manto, era um manto escuro. Era um manto escuro adaptável à escuridão daquela região do umbral em que eu me encontrava. Quando eu me aproximei desse espírito, era um espírito de um senhor de idade, negro, e quando ele me identificou, ele se assustou quando me viu. Ele tomou um susto que ele viu um encarnado visitando o umbral, e aí ele tentou fazer uma espécie de um despacho. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou, jogou, sabe, era um tipo de uma pólvora preta. Ele jogava pólvora preta em mim, tentando afastar o demônio dele, que o demônio era eu, Janus encarnado, visitando o umbral. Eu era o demônio visitando a região do umbral. E aí depois eu me vi em outro local. Eu estou falando para vocês que eu me lembro eu estava totalmente consciente, fora do corpo físico, visitando a região do umbral, em várias regiões do umbral que eu já visitei, e em uma delas eu cheguei na porta era uma espécie de uma armazém, e eu perguntei, moço, que lugar é esse? Que cidade é essa? E em que ano eu me encontro? Porque quando você desencarna, você perde a relação do tempo e espaço. O tempo nas regiões do umbral é diferente do tempo e espaço da colônia Nosso Lar, da colônia Redenção, aqui na Bahia, né? E aí ele olhou para mim, ele não verbalizava, mas eu entendia que ele falava através do pensamento. E esse rapaz era um senhor gordo, sentado em uma cadeira. De repente, eu me vi em outro local, volitando, e vi pessoas morando em residências, em casas, prédios, aqueles casarões antigos do centro histórico. A rua, a avenida principal, era de cor, aquele marrom escuro, era um marrom escuro, muito escuro. E eu vi as pessoas andando nas avenidas, pessoas usando roupas de épocas diferentes. Épocas diferentes da época em que essas pessoas desencarnaram e que mantiveram o tipo de roupa no momento da sua desencarnação. E aí eu perguntava, onde é que eu estou? Você está em uma das cidades da região do umbral, muito próxima a Salvador. E o que é que eu estava fazendo lá? Por que eu não estava lá em Nosso Lar? Nada. Por que eu estava ali? Porque ali ainda estava entes queridos, pessoas ainda ligadas a nós, e que nós ainda estávamos naquela vibração daquela frequência. Percebeu? Então, o mundo espiritual, eu estou apenas fazendo preâmbulo para o que nós vamos estudar a partir da próxima semana. O nosso mundo físico é uma cópia grotesca da realidade espiritual.
Emanuel Swedenborg, o grande médio vidente do século XVIII, quando ele desencarna, ele vai dizer que encontrou locais no mundo espiritual onde se manufatura. Os espíritos que vivem no mundo espiritual, nessas regiões do umbral, ainda têm o hábito de fumar, de tomar uísque. E tem um capítulo do Livro dos Médiuns que fala sobre do laboratório do mundo invisível. Os espíritos materializam cigarros, os espíritos materializam vinhos, uísque, e tomam como se estivesse tomando um uísque ainda de boa qualidade, quando ainda em vida, porque eles ainda continuam mantendo os mesmos comportamentos, os mesmos padrões emocionais que tinham em vida, e vive, vamos dizer assim, nessa simbiose, com os encarnados, mantendo os mesmos hábitos que tinha ainda em vida física, só que sem mais o corpo físico. Então, são inúmeros relatos que eu já vi em desdobramento, foi o que me levou a estudar a doutrina espírita. Era esses desdobramentos espirituais que eu tinha, e eu via com muita clareza a realidade espiritual. Foram inúmeras experiências. Então, é o que nós vamos estudar na próxima semana, sobre as manifestações físicas, mediunidade, não é? A qualidade dos fluidos, não é? Enfim. Então, já vamos nos preparando aí para a próxima semana estudar os fluidos. Um forte abraço a todos vocês, gratidão. Alguém quer fazer alguma complementação? Tereza, minha amiga, gratidão, muita paz, que Jesus... Ô, James, Oi. James, boa noite. Oi. Eu só queria complementar, assim, essa questão que nós chamamos de fenômeno, é um estudo que está no campo magnético, não é? Que está na ciência. É o estudo dos átomos, não é? E, inclusive, Sai Baba, ele estava em vários lugares, ele dava essa demonstração, né? A questão dos átomos está ligada ao magnetismo, que aí vem a ciência, porque a dúvida de Tereza, isso não é ciência, mas é ciência, não é? Que é o campo físico. Nós vamos estudar tudo isso. O que é ciência, a natureza dos fluidos está ligado à origem da formação de muitos fenômenos que a gente atribui como sobrenatural, mas eles são leis físicas e espirituais. O que eu quero dizer a vocês, meus amigos, a realidade do mundo espiritual é muito mais dinâmica do que essa que a gente nem imagina. O que a gente vê na outra dimensão física, Tereza, é impressionante. Gratidão a todos, namastê, um bom final de semana para todos. Muita paz. Obrigada.